Faz cobrança dura ao elenco do Flamengo, rapaz. Vamos comentar sobre isso, vamos comentar também, meus amigos, sobre a entrevista coletiva de Marcos Braz e Spindel, falando bastante, cuspindo marimbondo aí em relação à CBF, o Carlinhos também da entrevista coletiva. Vamos comentar aí também, meus amigos, várias situações, várias outras notícias do Mengão, negócio de estádio, rapaz. Pois é, meus amigos, todo mundo me olhando aqui, tem um garoto doido gritando. Tô aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, próximo de pegar o meu voo rumo a Goiás. Meu parceiro rubro-negro, vamos comigo? Também comigo, minha parceira e minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Toca aí, tocou. Então vamos lá, minha rapaziada, o negócio é o seguinte. Primeiramente, vamos repercutir a entrevista coletiva do Carlinhos, né, meus amigos? O Carlinhos aí, todo alegre, todo feliz da vida, dando entrevista como o mais novo jogador. Ó, tem um aviãozão da Gol aqui atrás de mim, ó. Mais novo jogador do Flamengo, o Carlinhos, né, dando entrevista, todo feliz da vida aí, né? Bacana ele falando sobre a situação da mãe dele, né? Várias perguntas aí sobre a situação que ele viveu com a mãe dele, né? Aí foi perguntado a ele: em algum momento você quis desistir do futebol? O Carlinhos falou: eu não tinha maturidade, as coisas aconteceram rápido. Hoje acredito que estou preparado, Deus me preparou. Esquecer o passado e apresentar o Carlinhos do Flamengo. E aí foi perguntado a ele de novo: o que você tirou desse período que você não esteve em clube grande? Já contou para tua mãe que está no Flamengo? Fred Gomes, do GE, perguntou a ele. E ele disse: tudo tem seu tempo. Foi um tempo que eu tive que amadurecer. Tive que aprender que as coisas não são no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. E ele chegou, no caso o tempo, e eu tô feliz e já contei pra minha mãe sim que tô no Flamengo. Ele falou a situação da mãe dele, infelizmente a mãe dele ficou cega pelo problema de saúde que ela acabou tendo. Ele parou de jogar futebol pra cuidar da mãe dele, tem uma história de superação extraordinária, né? Um garoto de ouro, o Carlinhos, assim, realmente espero que tenha todo o sucesso do mundo no clube de regatas do Flamengo. O meu respeito como pessoa, o Carlinhos, vocês podem ter certeza que sempre vai ter. Agora, como jogador, é lógico que tem que entregar também dentro do campo. E foi perguntado a ele: você está preparado para a cobrança do Flamengo? E o Carlinhos foi lá e respondeu: sim, vai ser uma nova etapa na minha vida. O Nova Iguaçu ficou para trás, sou grato, mas hoje estou focado e pensando no Flamengo. Sei que o Flamengo é uma grande equipe e tem sim muita cobrança. Pois é, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, mas não tem nem comparação. Flamengo é Flamengo, Nova Iguaçu é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu um patamar de cobrança, Flamengo um outro patamar de cobrança. Mas vamos torcer para que ele se entrose com os companheiros, ele seja acolhido no Flamengo. Não tem a menor dúvida que vai ser acolhido pelo técnico Tite e que o Tite possa extrair o máximo desse jogador. Aliás, tem o aval do Tite essa contratação, senão sequer chegaria ao Flamengo. Olha como o Rio de Janeiro é bonito, hein, minha gente? Ê, terra bonita! Vamos lá, meus amigos, o negócio é o seguinte. E aí, foi perguntado a ele se ele só joga de 9, só joga de centroavante, se ele também pode jogar pelas pontas, porque durante a carreira, né, ele comentou que na equipe do Novo Horizontino ele começou jogando mais nas pontas, mas ele disse que tem preferência sim, jogar de 9, jogar de centroavante. O Flamengo contratou ele para ser centroavante, até porque agora nós não temos a presença do Gabigol, que está suspenso por antidoping, apesar do Gabigol ter características diferentes do Carlinhos, a gente sabe disso, mas o Carlinhos vai ser mesmo ali para a vaga, só estou conferindo no microfone aqui, para a vaga do Pedro, tá, meus amigos? Vai ser para a vaga do Pedro, e ele confirmou isso aí. Inclusive, no treinamento de hoje, Carlinhos e Bruno Henrique formaram a dupla de ataque em parte do treinamento do Flamengo dessa quinta-feira, dia 11 de abril, né? O treinamento do Flamengo que já aconteceu, então de repente vai que o Tite muda o esquema aí para a estreia aí no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense. O Pedro estava gripado, está com um probleminha na coxa, é dúvida para o confronto contra o Atlético Goianiense. Não está definido. O Pedro não joga mais, Pedro. Não significa isso. Significa que ele é dúvida. E então pode ser que ou o Bruno Henrique ou o Carlinhos pintem aí na escalação do Flamengo, ou os dois, né? Vai que dá louca no Tite, ele tira o Luiz Araújo, tira um dos pontos, tira o Cebolinha, monta a dupla de ataque aí logo para a estreia do Brasileiro. Já pensou, rapaz? Vamos ver aí como vai ficar isso. E ó, o Carlinhos vai ser o jogador de número 22, beleza? A camisa do Carlinhos já está definida, vai ser a camisa de número 22, beleza? Vamos lá, meus amigos. E aí, rapaz? Começou a parte polêmica da entrevista coletiva do Flamengo, que foi a entrevista de Marcos Braz e Bruno Spindel, sobretudo abordando o tema CBF, abordando o tema calendário do futebol brasileiro, né, reclamando bastante do calendário, reclamando que, de forma correta,
É isso aí, a diretoria tem que se posicionar, o departamento de futebol tem que se posicionar. E olha, eu achava que tem que ter até mais radicalismo. Soma aí os 9 clubes, os 11 clubes, na verdade, que enviaram a sugestão de paralisar o Campeonato Brasileiro da CBF, bate o pé, não vai parar, então não vamos jogar, vocês estão ferrados. E aí, vai punir os 11 clubes? Vai fazer o quê? O problema é que não tem união, né, no futebol brasileiro. Tá, parece que estão ensaiando uma união aí com a Libra, mas sinceramente eu sou meio... Sei lá, cara, do nada vai dar uma merda aí, entendeu? Sempre dá, entendeu? Tomara que não dê, né? Vamos torcer. Braz sobre definir prioridades. Fizeram a pergunta ao Marcos Braz sobre a tal prioridade que o Tite falou na entrevista coletiva. O Tite disse categoricamente que ia sentar com a diretoria do Flamengo, que ia se reunir com a diretoria do Flamengo para definir as prioridades da temporada do Flamengo em relação às competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Tite disse categoricamente na entrevista coletiva que é humanamente impossível vencer a verdadeira tríplice coroa, a tríplice coroa da Copa Nacional, que é a Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato de Ponto Corrido, que é o Campeonato Brasileiro, o campeonato que durou o ano todo, e da Copa Continental, a Copa Continental, que é a Copa Libertadores da América. O Tite disse categoricamente que é impossível. Já Marcos Braz e Bruno Spindel adotaram outro tom na entrevista coletiva, acredito eu, até para amenizar os ânimos da torcida do Flamengo. O Tite já foi direto, já saiu bicando tudo, falou: rapaziada, o bagulho é o seguinte, não vai dar para ganhar tudo, vou ter que sentar lá com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel para definir aí as prioridades. O Braz e o Spindel foi e falaram. Entendemos qual foi o Braz, né? Entendemos qual foi a colocação do Tite. É importante isso já vir à tona. Deixa claro que o próprio calendário impõe isso. Um calendário irresponsável. Valendo em que nós vamos jogar, e ele ainda fala, sabendo que nós vamos jogar 9 jogos numa data FIFA sem 7 jogadores que vão para suas respectivas seleções. Varela, De La Cruz, Matias Vinha, Rascaeta, Pedro, deve ir, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, essa galera toda aí, né? O Brasil é um país continental, no caso se referindo às longas viagens que tem dentro do Brasil. A própria Libertadores também. É muita coisa que se impõe. Um ponto também que é importante dizer é que a ciência vai falar. A fisiologia, o departamento médico, a fisioterapia. Isso também vai dar o nosso norte em relação ao que se pode fazer. Lógico que aqui no Flamengo, todo mundo quer ganhar e disputar e ganhar sempre. Mas nós faremos e ganharemos o que for possível. Existe um pedido do presidente do clube que todas as competições sejam disputadas para ganhar. Mas claro que dentro da análise da ciência. E ainda não falamos e nem nos reunimos sobre isso. E o Spindel completou. O Spindel tá falante, rapaz. Tô gostando aí do Bruno Spindel. Antigamente ele só falava das minhas palavras, faço das palavras do Marcos Braz as minhas palavras. Faço das palavras do Marcos Braz as minhas palavras. Agora não, né? Agora tá falando, tá até falando até melhor que o Marcos Braz, né, rapaz? Olha aí. São 80 jogos na temporada. É impossível que qualquer atleta jogue esses 80 jogos sem se lesionar. Se colocar o atleta para jogar, vai dar problema. A própria CBF priorizou a Copa do Brasil. A CBF fez uma escolha comercial, afirmou Bruno Spindel. A CBF vai lucrar em torno de 200 a 300 milhões com a Copa do Brasil. E segundo o Bruno Spindel, a CBF não lucra isso tudo com o campeonato de ponto corrido, com o Campeonato Brasileiro. Não foi uma escolha esportiva da CBF. Campeonato Brasileiro não tem isonomia, disse o Bruno Spindel, se referindo ao Flamengo ser prejudicado, né? E tem uma série de clubes que não serão prejudicados porque não tem jogadores selecionáveis. De fato, isso aí é uma falta de isonomia. A CBF precisa rever essa situação. O Flamengo não pode pagar em dia, o Flamengo não pode pagar 16 milhões de dólares na multa rescisória de um atleta como o De La Cruz e não ter o jogador para um momento decisivo para 25% da competição. Realmente é um completo absurdo. E o Spindel disse, o calendário não vai escolher pelo Flamengo, ou seja, o Flamengo vai escolher. O Flamengo vai escolher. Não tem jeito. O Braz quis ali falar de outra forma e coisa e tal, mas o Flamengo vai escolher as competições. E o Fred Gomes lembrou bem na entrevista coletiva que o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos desde 2020/21, aquele campeonato que atravessou o ano, lembra? Pois é, desde aquele campeonato que o Flamengo não lidera o Campeonato de Pontos Corridos.
Então, acredito que o Campeonato Brasileiro tem que ser priorizado e a Copa Libertadores da América nem se fala. Não estou dizendo que, Pedrão, vai largar a mão da Copa do Brasil, não. Mas acredito que eles vão falar isso. Até porque o Bruno Spindel falou na entrevista coletiva, ele foi bem categórico, de que, a Copa do Brasil nem paga tanto assim. A Copa do Brasil paga tanto assim, né, para quem chega na final. Se você não chega na final, os campeonatos estaduais pagam mais. Aí o pessoal vai falar, ué, Pedrão, mas a FERJ não paga premiação no campeonato estadual, não. Mas estamos falando aí de direitos de transmissão. A premiação da Copa do Brasil, ela está atrelada aos direitos de transmissão. Ou seja, o teu time vai seguindo, ele vai ganhando, em tese ali, mais direitos de transmissão, porque vai ter a transmissão do jogo do teu time. No Campeonato Carioca e no Campeonato Paulista, segundo o Bruno Spindel, se paga mais pelo direito de transmissão, porque pelo menos ali até os clubes grandes vão ter ali a etapa de ponto corrido. Geralmente os clubes grandes avançam na semifinal, geralmente caem na semifinal ou então na final, depende, né? Depende muito do desempenho do time também. O Botafogo, por exemplo, nem chegou à semifinal, mas isso foram palavras do Bruno Spindel. Então, para mim, foi uma sinalização, posso estar redondamente enganado, ele não disse isso, o Braz também não disse isso, mas para mim foi sim uma sinalização de que o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro e vai priorizar a Copa Libertadores da América. Não tem como não priorizar a Copa Libertadores da América. E se for para priorizar, já que eles já tá certo que não vai dar para ganhar tudo, vamos ter que priorizar, entendeu? Não é que a gente vai descartar, mas vamos ter que priorizar. Já que é para priorizar, para mim os dois campeonatos mais importantes são esses. É o Campeonato Brasileiro e é a Copa Libertadores. A Copa do Brasil é legal, é bacana, pô, vai ter a viagem aí, né? Enfim, tô torcendo pro Flamengo pegar um Sport para ir para Pernambuco, pegar aí um time do Pará, pegar um time do Amazonas, enfim. Mas, para mim, a Libertadores é o mais importante. Depois vem o Brasileiro, que está ali pau a pau com a Libertadores, e para mim a Copa do Brasil está um pouco abaixo. Estou falando em questão de esportivo, estou falando de grana, dinheiro, receita, não. E eu sei que isso é importante. E foi perguntado ao Marcos Braz também em relação às contratações do Flamengo. Acho que foi o Marcos Coelho, da Rádio Tupi. O Flamengo faz contratações bilionárias. Em 2019 o Flamengo fez um movimento que foi a contratação do João Lucas, do Bangu. Agora o Flamengo faz de novo, eles repetem o movimento, contrata um jogador aí do Nova Iguaçu, que no caso foi o Carlinhos. O Flamengo vai voltar com essas contratações? E o Braz respondeu: falando em relação ao mercado, o Flamengo não tem nenhum preconceito em relação ao jogador que esteja num time pequeno. A nossa análise para contratar é muito ampla e passa por muitos processos. Até nos times menores a parte financeira é dificultada para o Flamengo. Lógico, sabe que o Flamengo tem dinheiro, vai querer meter a mão no Flamengo. O João Lucas, e ele falou que o João Lucas deu certo no Flamengo. Olha, o João Lucas ele fez muitas partidas corretas pelo Flamengo, mas dizer que deu certo, eu discordo um pouquinho aí do Marcos Braz, beleza? Foi perguntado ao Braz também, o jornalista Gabriel Orfan perguntou sobre o goleiro Hugo Souza, o Neneca, que está se destacando lá em Portugal, na equipe do Chaves de Portugal, se existe a hipótese do Hugo Souza voltar ao Flamengo. E o Braz falou: é o empréstimo. Caso o Chaves não contrate ele de volta, caso o Chaves não contrate ele, ele volta. Deixar claro que a gente não conta com ele, pois temos o Rossi, temos o Matheus Cunha e tem um outro menino da base, lá tá o avião, ó, taxiando aqui da Gol. Tem um outro menino da base lá também, que segundo o Marcos Braz, o Flamengo confia bastante no garoto. E aí foi perguntado ao Spindel e ao Braz qual vai ser a prioridade do Flamengo. E o jornalista falou: o Jorge Jesus não poupava, o Dorival poupava. Vocês dão liberdade para o treinador ou tem algo aí que vocês fazem a escolha? E o Spindel que respondeu essa aqui falou: o Jorge em 2019, se você pegar o time de domingo para quarta, ele não repetiu nenhum. Ele trocava de 3 a 4 jogadores por partida. Ele poupava sim, ou seja, é verdade, ele trocava alguns atletas, mas ele não descaracterizava o time. Tinha sempre ali uma base de jogadores. E o que é mais incrível é que em 2019 o Flamengo não tinha um elenco robusto e o Mister conseguia disputar tudo. Tudo bem que já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, mas em relação a Brasileiro e Libertadores, ele ia para dentro, mudava 2, 3, 4 no máximo ali. Entendeu? Tirava o Felipe Luiz, botava o René no jogo, tirava o Rafinha, botava o Rodinei no jogo, né?
botava o Lincoln, tanto é que o Lincoln faz gol lá contra o Botafogo, né? Acho que ele foi titular, não sei se ele entrou durante aquela oportunidade. Ele fazia algumas alterações de fato, mas ele não descaracterizava a equipe. Entrava o Vitinho. Até o Vitinho jogou bem com o Mister, cara. O Mister... E aí tá aqui, ó. Foi perguntado ao Marcos Braz: como o Flamengo se planeja para fazer com que o Flamengo vença o Campeonato Brasileiro, pois não lidera desde 2020? Fred Gomes perguntou. E o Braz falou: esse dado nos preocupa, mas em relação ao campeonato nós vamos fazer o que será possível. E isso deve ser feito não deve ser feito sem análise por parte da ciência e do dia a dia. Não posso falar qual vai ser a prioridade. A prioridade do Flamengo hoje vai ser o que disputar ganhar. O Tite falou que vai priorizar. É o que eu te falo. O dirigente, o Braz, ele sabe o que é o Flamengo, ele sabe o que é a torcida do Flamengo. Ele vai dar uma resposta mais amena. O Tite já foi, meu irmão. Pô! O Braz, ele, não, veja bem, é natural que ele seja assim. Né? Bote panos quentes. Mas o Tite, olha, pelo que ele disse, vai priorizar e acabou. Entendeu? Aí ele falou da situação que vai perder 9 jogadores e coisa e tal. Disse que vai parar de falar essa história de calendário, porque vai começar o campeonato, senão o pessoal vai achar que é choro. E disse que vai ser papel da imprensa agora falar sobre isso. Diz que uns da imprensa têm isonomia, outros não têm. Diz que uns têm interesse, outros não têm interesse em falar. E já deu uma cutucadinha ali na imprensa. O Guilherme, o Flazoeiro, perguntou ao Marcos Braz em relação a ele, ao Flamengo tem improvisando o jogador na lateral direita, porque o Wesley está lesionado, tem improvisando o Matias Vinha. E em relação à lateral esquerda também, porque o Matias Vinha e o Ayrton Lucas são convocáveis. Se o Flamengo vai buscar a contratação de alguns atletas para essa posição e também para a ponta direita. O Marcos Braz foi categórico e disse que não vai contratar ninguém, porque senão ele vai ter que ver, por exemplo, vou contratar esse cara, o que adianta ele ser bom e ir para a seleção também? Vamos aumentar o nosso número de desfalques durante a Copa América de 9 para 10, para 11, para 12. Ele tá certo, Braz. Ele tá certo nesse ponto. Não adianta contratar, gente. Aí ele ainda falou, aí vai ser obrigado ao Flamengo a contratar jogadores de uma outra prateleira. Entendeu? E ele tá certo, Marcos Braz. Eu não tiro a razão do Marcos Braz. Tite cobra elenco do Flamengo para que tenha mais contundência e melhore a precisão durante os jogos. Comissão técnica trabalha com foco para melhorar a pontaria dos atletas. Inclusive, trabalhou nesse aspecto antes da partida contra o Palestino. Pois é, o Tite tá bolado com isso aí, gente. É o que eu falei, o Tite não tem culpa se tá perdendo o gol. Vai lá o Tite com o joelho dele todo ferrado lá chutar a bola? Não vai. Dá uma joelhada na bola para tentar fazer o gol? Não vai. O atleta também, pô, chega na cara do gol, tem que fazer o gol, né? Não pode. Uma situação dessa. E o Munigol, hein? Eleito o melhor jogador do mês da Premier League. Parabéns ao Munigol, hein? Parabéns mesmo ao Munigol. Meus amigos, o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro Célio Cotecha, acho que é assim que se fala, médico do clube entre 1963 e 1985 e benemérito. Célio fez parte da delegação do Flamengo com as conquistas dos grandes títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. O Flamengo escreve muita força aos familiares e amigos nesse momento tão triste. Descansa em paz, Célio. Que o Célio descanse em paz. Não conheci o Célio, mas que ele, né, tenha descanso em paz aí. Ele que prestou tanto serviço ao Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, foi revelado que Tite fez para o Alan voltar a jogar bem. Tá? O GE. Globo publicou isso aí. E aí, sobre o que o Tite falou na entrevista coletiva, os colegas do GE também trouxeram aqui. Mas antes, eu quero comentar com vocês aqui, meus amigos, que o Lauro Jardim trouxe a informação, tá? Que a Prefeitura do Rio de Janeiro acabou de autorizar a construção do estádio do Flamengo no gasômetro. Informação do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Bomba das bombas, hein? A emoção citada por Tite que aconteceu com Alan foi que ele relembrou os momentos que Alan viveu de glória no Atlético Mineiro. Fora que o preparador físico Fábio Maceridian identificou algumas perdas físicas no Alan e o escondeu no final de fevereiro, logo após se recuperar da dengue que o acometeu. E aí, fisioterapia, fisiologia toda ajudou o Alan
recuperou o Alan fisicamente e emocionalmente para que ele volte a jogar bem, meu querido. Dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Tô indo para Goiás, hein? Tamo juntão, saudações brunegras, se inscreve aí!